Que o mundo corporativo é cheio de oportunidades de crescimento, isso não dá para negar, porque é nele que descobrimos o quanto é grande a nossa capacidade realizadora. Mas há realizações que elas não se concretizam porque nós negligenciamos os detalhes na hora de fazer delegações, de fazer acordos ou de fazer combinados com a equipe. E como diz o ditado, Deus e o diabo moram nos detalhes, o que significa dizer que são nos detalhes que as coisas dão certas, quando nós estamos atentos a eles, ou são nos detalhes que as coisas dão erradas, quando nós negligenciamos os detalhes. Na sua história mesmo, você deve estar cheio de exemplos de coisas que deram certo ou que deram errado, porque você focou ou não focou nos detalhes. Bom, eu me chamo Jean Marc, eu sou coaching e há mais de 15 anos que eu ajudo profissionais como você a ter melhores resultados na vida e na carreira. E se você quer saber como fazer para não ser mais traídos pelos detalhes, então pega o teu café, senta aí, porque o nosso papo vai ser bom. E aproveita aí para você apoiar o canal Academia de Gerentes, curtindo este vídeo e clicando em seguir o canal. Algum dia você já ficou refém dos detalhes e por causa deles você deixou de ter bons resultados? Ou pior, você não teve nenhum resultado? Se a sua resposta foi sim, então eu vou te apresentar uma ferramenta que para mim é a que mais me ajuda quando eu tenho que fazer a gestão das coisas que eu delego ou a gestão das coisas que eu combino. E eu estou falando da reunião de despacho, ou também conhecida como reunião de acompanhamento. A reunião de despacho, ela é utilizada para fazer o acompanhamento daquilo que foi delegado ou daquilo que foi combinado com a equipe ou com alguém da sua equipe. E essa reunião, ela serve para prevenir erros ou evitar atrasos nas entregas. Simples assim. Ela acontece a partir de algo que foi corretamente delegado. E por corretamente delegado, vamos entender aquela delegação que cumpriu todas as etapas de um processo de delegação. E não vou entrar no mérito de como fazer uma boa delegação, porque não é o propósito desse vídeo. Talvez seja assunto para um outro vídeo. Mas vamos falar sobre como fazer a gestão sobre aquilo que foi delegado ou aquilo que foi combinado entre o líder e seu liderado. E sem querer chover no molhado, sem uma delegação não tem por que você convocar uma reunião de despacho. Ampliando o conceito de delegação ou de acompanhamento, eles não acontecem só no ambiente corporativo não. Na tua vida pessoal você faz muitas delegações, muitos combinados e eles pedem sim as suas reuniões de acompanhamento. Por exemplo, você faz combinados com a tua esposa, com o teu marido, você faz combinado com os seus filhos, com a secretária do seu lar e dependendo do combinado você tem que chamar eles para poder saber como é que está o andamento disso que vocês combinou. É claro que a maneira como você conduz em casa é totalmente diferente da maneira como você conduz no ambiente de trabalho. Você já ouviu essa expressão aqui, ó, delargar ou delargação? Bom, o que caracteriza uma delargação é a ausência de combinados ou de acompanhamentos naquilo que foi delegado, naquilo que foi solicitado a ser feito. Como exemplo de delargação, é quando o líder solicita ao seu liderado que ele faça isso ou aquilo e entregue até a data tal. Ele pede e vai embora. Ele não ensina, ele não acompanha, ele não monitora. E então chegou o dia da entrega daquilo que foi solicitado. E ele vai ao seu liderado e pergunta: cadê o resultado daquilo que eu lhe pedi para hoje? O colaborador olha para o seu liderado com aquela cara pálida e sem ter muito o que dizer apenas diz: não está pronto ainda. E nesse momento
Sabe lá Deus quais são os pensamentos que visitam a cabeça do líder. Mas posso imaginar que ele deva ficar vermelho de raiva. Ele olha para o relógio, olha para o calendário e constata que ele não tem mais tempo de poder fazer aquilo que ele delargou. O prazo está no limite. Não dá para fazer mais nada. Então, resta para ele preparar a sua melhor cara lavada, a sua melhor cara de pau, chegar para o seu diretor e dizer: olha, e nesse caso, de quem que é a responsabilidade? De quem delargou ou de quem não entregou? E a resposta a essa pergunta é fácil de saber. Mas a grande pergunta é: por que que isso acontece com frequência? Será que é porque aquele colaborador que não entrega, opção 1, ele é um erro de contratação? Opção 2, será que o QI dele é baixo? Opção 3, será que é porque ele não está tão engajado quanto ele deveria? Pode até ser que para uma dessas 3 opções a resposta seja sim. Mas na boa, cá entre nós dois sabemos que não. A consciência nos diz que se as etapas de um processo de delegação fossem cumpridas direitinho, isso não teria terminado assim. É ou não é? Esses são os cenários comuns quando não fazemos acompanhamentos daquilo que delegamos. Então, vamos neste vídeo aprender a fazer acompanhamentos que garantirão que a tua equipe te entregue tudo aquilo que foi combinado com eles. E uma das formas de fazer esta reunião de acompanhamento é através desta reunião de despachos que estamos conversando com ela. Ela existe para não deixar sem gerência ou sem gestão as atividades que foram delegadas. E uma das coisas que precisa constar em uma delegação bem feita são as periodicidades das conversas. E muitos líderes falham neste acompanhamento basicamente por 2 motivos. Motivo número 1 é porque eles estão ocupados. E confia em mim, não é a grande maioria que está nessa categoria. Segundo motivo, sentem medo de chamar as pessoas para uma prestação de conta daquilo que lhe foi delegado. E confia em mim, o medo ou a insegurança é o fator mais comum que leva um líder a não chamar o teu pessoal para uma prestação de contas. Nos meus 15 anos de treinamento e de coaching, eu vi muitos líderes experimentando essa insegurança, esse receio, porque eram jovens, tinham lá seus 22, 24 anos de idade, recém-formados, foram colocados num cargo de liderança e lideravam lá 30, 40, 70 pessoas e elas tinham mais idade do que esse líder jovem, tinham mais tempo de empresa do que esse líder jovem. E ele, por sua vez, sentia-se inseguro em poder chamar essas pessoas com mais idade, com mais experiência para essa prestação de contas. E quando falamos em medos, falamos basicamente de 3 coisas: de crenças, de modelo mental e de mindset, que são temas para outros vídeos e não para esse. Para uma reunião de despacho acontecer, precisamos estar atentos a alguns pontos. Um deles refere-se aos processos do setor do qual eu sou responsável, da diretoria da qual eu sou responsável e das coisas que eu delego. E quando o líder não tem claro quais são esses processos, é exatamente aí que acontecem problemas como erros, desperdícios, trabalhos que têm que ser refeito, desentendimento entre as partes da equipe e outras coisas mais. E você que está no cargo de liderança, saiba que todos esses erros, todos esses problemas são custos invisíveis para a empresa. O custo invisível é aquele que não aparece no balanço patrimonial dela, que não aparece no seu balancete, mas que eles existem e que impactam no resultado financeiro da empresa. Inicialmente, você pode estranhar esse conceito, mas você sabia que a forma como você faz a gestão da sua casa ou da sua vida pessoal é semelhante à forma que você faz a gestão da tua diretoria ou da tua empresa? E essa semelhança se dá pelo seguinte: se você consegue estabelecer
rotinas, processos para as coisas da sua casa, se você tem um jeito de fazer, se você tem a hora de fazer, se nada lá é por acaso, então você não tem dificuldades em olhar para os processos da empresa, entendê-los e segui-los. E se você for dono da empresa, você não tem dificuldade em criar processos dentro da sua empresa. Para solidificar esse entendimento, gasta um tempo aí pensando qual é a semelhança da forma como você conduz as coisas no seu lar, na tua vida pessoal, com a forma com a qual você conduz as coisas na tua vida profissional, no teu setor. Estas questões, elas são intestinas e têm mais sinergia do que se possa imaginar. Assim, para cada coisa que você for delegar, fique atento a 3 coisas importantes: processo, atividade, rotina. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Sobre processos. Você já refletiu se os seus processos estão acompanhando as demandas da tua equipe? Qual foi a última vez que você revisou os processos da sua empresa ou do seu setor? E indo mais a fundo, você entende realmente o que é um processo e por que você deve usá-lo? Embora esse seja um papo mais técnico, mas se você se faz esses questionamentos, se você se faz essa análise, você está no caminho certo, continua nele. Por definição, processo é tudo aquilo que decorre de uma sequência de atividades. E se você parar para pensar, até a atividade de fritar um ovo é um processo, que quando pontuado em ações práticas, resultará num produto final, que pode resultar tanto num ovo frito quanto uma omelete, dependendo do processo que você seguir. Por isso, nunca descuide dos processos da sua empresa e nem dos processos daquilo que você delegou. Agora, falando sobre atividade. Como eu disse, por padrão, os processos são um conjunto de atividades a serem realizadas para se atingir um determinado resultado. E todos os dias, sem nos percebermos disso, nós realizamos, através das atividades, processos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Daí a fala que eu fiz anteriormente de que a maneira como nós conduzimos as coisas em nossa casa é semelhante à maneira como nós conduzimos as coisas na empresa. Por isso, para que as coisas mais importantes se cumpram, é necessário que você foque nas atividades a serem desempenhadas. E por último, as rotinas. A rotina é a sua melhor aliada na organização das tarefas. Elas te ajudam a ter sucesso com a gestão das pessoas, com as delegações e com a sua empresa. Quando não temos clareza em relação às rotinas, coisas simples como gerar um boleto, lançar uma nota, cadastrar um cliente, podem acontecer com erros, gerando custos, gerando retrabalho para a empresa. E você que é gestor, diretor ou dono da empresa, estruture as rotinas do seu setor em uma estratégia de sucesso. Bom, se você tem essas 3 coisas claras consigo, processo, atividade, rotina, e ainda assim os resultados não estão aparecendo, é hora de você olhar para o seu time e se perguntar: onde está o problema? Talvez esteja na atitude dele. Ou seja, ele sabe como fazer, ele tem o conhecimento necessário, mas ele não está muito interessado em fazer. Então, a atitude dessa pessoa compromete a entrega dos resultados. Mas vamos lá, a atitude do cara é boa. Então, vamos checar como que está a habilidade dela. A habilidade é quando eu tenho conhecimento, mas não tenho a prática em fazer aquilo. Então é hora de você que está no cargo de liderança, que é um gestor, se aproximar daquela pessoa e tirar do seu tempo para poder dedicar a ela, para poder ensiná-la. Não sendo você a pessoa que irá fazer isso, é hora de você tirar do tempo de alguém com mais experiência para ensinar ele a fazer aquilo. E não sendo nem conhecimento e nem habilidade, é hora então de checar. Muitas das vezes o resultado não aparece porque a pessoa não tem informação, não tem conhecimento necessário de como entregar aquele resultado ou de como fazer aquilo. Então aí, mais uma vez, é hora de você tirar do seu tempo para dedicar ao aprendizado daquela pessoa. Falo isso porque um dos pontos de uma boa delegação
É você entregar aquilo que precisa ser feito para a pessoa que reúne condições de fazê-lo, tanto na atitude, quanto na habilidade, quanto no conhecimento. Se você não tem essa pessoa pronta no teu setor, na tua empresa para receber esta delegação, você vai ter que gastar mais tempo acompanhando ela durante a feitura daquilo que foi delegado e gastar algum tempo ensinando ela a fazer. Ah, Jean, mas dá muito trabalho. É verdade, eu sei, mas é só no começo. Depois que essa pessoa aprender, ela vai te liberar muito tempo na tua agenda para você poder focar naquilo que é mais estratégico, mais importante para o teu negócio. E lembre-se de que gestão é a arte dos combinados. A reunião de despacho é para fazer a gestão de tudo aquilo que foi combinado entre você, líder, e o seu liderado. Ok, Jean, eu entendi. Mas a pergunta que fica é, como é que eu faço para conduzir essa reunião de despacho? Geralmente, 3 boas perguntas bastam para você conduzir uma boa reunião de despacho. Pega uma caneta, uma folha e anota aí essas 3 perguntas. Imagine que você delegou alguma atividade para um colaborador teu e ele vai ter aí 15 dias para te entregar. E nesse processo de delegação, você combinou com ele que haveriam 3 reuniões de acompanhamento ao longo desses 15 dias. E aí, o que fazer nestas 3 reuniões de acompanhamento? Aí entram as 3 perguntas que resolvem toda a questão. Então, você fez a delegação e chegou o dia da primeira reunião de despacho ou de prestação de conta. Primeira pergunta. Pergunte a ele o seguinte: o que eu me propus? Você pediu para ele fazer alguma coisa. Olha, fulano, em relação àquilo que a gente conversou, que eu passei para você aquela atividade a ser feita, o que você se propôs a fazer para me entregar nos 15 dias o resultado que eu te pedi? E ele vai te contar. À medida em que ele te conta o que ele pensou em fazer, você valida o que tiver ok, você faz ponderações no que não tiver ok. Então ele te disse como ele vai fazer isso. Aí tu vai para a segunda pergunta. E disso, o que você já conseguiu fazer? Agora é hora dele trazer resultado parcial para ti. Lembram-se que são 15 dias, ele está no 5º dia de que você passou, mas na primeira reunião de acompanhamento perguntado. O que você conseguiu fazer? À medida em que ele vai te contando o que ele já conseguiu fazer, você vai validando o que tem que ser validado e vai fazendo apontamentos naquilo que precisa ser pontuado. Agora aí vai o grande problema. Primeira reunião, 5 dias se passaram e ele disse para você assim: ainda não fiz nada, tenho 10 dias para te entregar. Como é que você sai dessa? Não existe uma resposta pronta para isso. Mas lembre-se de que tem pessoas que elas são movidas no limite. Elas não se antecipam, elas não se planejam, elas deixam tudo para chegar no limite, naquele ponto que não dá mais para adiar, para começar a fazer. Se você tem pessoas assim na sua equipe, cuidado com o que você delega para ela. E cuidado também para que você, enquanto líder, não seja esta pessoa que só entrega no limite de tudo. Lembre-se de que as pessoas da tua equipe é um reflexo da tua liderança. E a terceira pergunta: o que você vai prosseguir fazendo? Então o cara disse o que ele iria fazer ao longo dos 15 dias, 5 dias se passaram, ele já te deu uma prestação de conta parcial do que ele começou a fazer, e agora é hora de você validar com ele as ações futuras. O que você vai continuar fazendo? E ele vai te contar e está feita a tua reunião de despacho. Simples, mas funciona muito. Funciona tanto que são nessas reuniões que você consegue ensinar ao teu colaborador aquilo que ele precisa aprender. São nessas reuniões que você consegue medir o potencial do seu liderado. São nessas reuniões que você observa o quanto ele é comprometido, o quanto ele é engajado com as coisas da empresa. São nelas também que você consegue observar a capacidade dele de resolver problemas que surgem ao longo da atividade delegada. Por exemplo, você pede para ele fazer alguma coisa, aparece um probleminha aqui e um probleminha ali. Se ele resolve, se ele é empoderado para isso, e por empoderado entenda-se,
Ele tem autonomia para errar? Legal, ele é um cara que você consegue vislumbrar um bom futuro para ele. Agora, se a cada probleminha que acontece ele vem te pedir socorro, é uma pessoa que não tem autonomia emocional, não sabe fazer, ou você não empoderou ele para poder ir lá e tentar e errar, porque vai errar sim. E um dos tesouros que essa reunião de despacho traz para a gente é poder observar no colaborador o quanto ele cuida das atividades que ele já tem que fazer enquanto ele recebe essa nova delegação. Tem pessoas que ele tem uma rotina estabelecida no mês ou na semana aqui. E aí você delega alguma coisa para ele deixa de fazer uma para poder fazer isso. Não. Ele precisa dar conta daquilo que é a sua rotina e agregar a ela mais isso que foi delegado. E isso a gente só consegue observar, avaliar e ajudar na reunião de despacho. Mas tem mais benefício nela ainda. São nessas reuniões de despacho que você vai qualificar os seus colaboradores e formar os seus sucessores. São nessas reuniões de despacho que você se fará um líder para todos da sua equipe. São nas reuniões de despachos que você se fará promovível. E vai aí uma dica para você não cair nas armadilhas que aparecem nas reuniões de despacho. Geralmente quando você pede para ele contar o que ele vai fazer, se a resposta dele começar com vou tentar, entenda uma coisa, tentar é um jeito barulhento de você não produzir nada. E vai aí uma dica, prestar contas é uma forma de cobrar também. E talvez a melhor delas, porque se você, líder, presta contas à tua equipe de coisas que você disse que ia fazer e fez, você ganha autoridade, você ganha condição de chamar os teus liderados e pedir prestação de contas dele. Por quê? Porque você passa a ser exemplo. E talvez você esteja se perguntando, e se nesse momento, com tudo isso, o colaborador ainda não entregar? Aí você vai ter dois campos de análise. O primeiro eu já falei dele lá atrás, que refere-se ao processo, à atividade e à rotina. Se você tem essas três coisas claras e ainda aí não está aparecendo o resultado, aonde estará o problema? Talvez no conhecimento, talvez na habilidade, talvez na atitude. E um outro caminho, que nós não vamos tratar nesse vídeo aqui, para você corrigir resultados que não estão acontecendo, é uma ferramenta, é um trabalho que a gente faz chamado Lidando com Erros nas Organizações. É uma metodologia que ela tem um processo onde você vai validando passo a passo, você vai levando o colaborador a reconhecer os erros que ele está cometendo, você vai levando o colaborador a assumir uma postura de comprometimento com melhoria dos resultados. Ela é fantástica porque ela evita a demissão. Ela faz com que o colaborador que não está entregando conscientize das suas falhas e comprometa-se com a mudança. Agora, se mesmo com isso o resultado não acontecer, aí a decisão é sua. Agora que você já viu como conduzir a reunião de despacho, vamos ver como você se preparar para conduzir a reunião de despacho. Anota o que eu vou te falar aí. Ao despachar com a sua equipe, saiba sempre quais são as áreas que precisam ser despachadas. Antes de eu gravar esse vídeo aqui, hoje, eu estava numa sessão de coaching. E conversando com a coach sobre essa reunião de despacho, ela tem responsabilidade direta sobre 14 departamentos. E aí a dica que foi dada para ela, que vai ser dada para você, é saiba quais são as áreas que precisam ser despachadas. No caso dela, 14. E na tua? Segunda dica para a sua preparação. Tenha claro sempre com quem você irá despachar e o que você irá despachar com cada uma dessas pessoas. Outra coisa que você precisa ter claro, qual é o padrão de desempenho semanal de cada uma dessas pessoas? Eu sei que nem todas as empresas geram esse tipo de informação, nem todas as empresas abrem esses números, mas de alguma maneira você é cobrado por algum resultado. Então pega o teu resultado, divide pelas pessoas da tua equipe, divide pelos dias do mês e tu vai chegar à meta semanal de cada um.
Você pode pensar assim, poxa, mas é chato tudo isso, né? Ter que acompanhar, ter que cobrar, ter que monitorar. Sim, é chato, mas aceita. Ser líder não é só ensinar. Ser líder é cobrar, é acompanhar, é monitorar. É para isso que as pessoas são convocadas para o cargo de liderança, para ensinar as pessoas, para delegar as tarefas e para monitorar tudo isso que foi delegado. E confie em mim, se você não faz isso, as atividades do teu setor ficam soltas, ninguém sabe ao certo o que é para ser feito, isso custa para a empresa, mas principalmente custa para a tua imagem de liderança. Então, meu amigo, se você está no cargo de liderança, gerencia, ensina, monitora, cobra, sem medo de ser feliz. E finalizando, todas as vezes que você conduzir uma reunião de acompanhamento, uma reunião de despacho, com uma pessoa ou com a tua equipe, elas têm que sair dessa reunião sabendo o seguinte, também anota isso. Primeiro, qual é o ponto da conversa que você vai ter com cada liderado teu? Precisa ficar claro assim, temos que tratar deste assunto, você tem que entender isso nesta reunião. Segundo, qual é o desafio pessoal daquele liderado que eu vou tratar o assunto com ele? Às vezes ele é um cara preguiçoso, às vezes ele é um cara ruim de atitude, às vezes ele é um cara ruim de horário. Você precisa ter uma fala, claro que não é uma fala que vai expor, mas você precisa ter uma fala que leve essa pessoa a refletir na atitude dela e o que ela precisa se monitorar, se vigiar, se policiar para que aquele resultado aconteça. Terceiro, tenha claro como é que essa reunião irá ajudar a cada uma daquelas pessoas que estão participando dela. Quarto e último, o que tem que ficar claro para aquela pessoa, o que tem que ficar claro para a equipe naquela reunião. E lembre-se, quando alguém na reunião, alguém na tua equipe, começar uma resposta dizendo que vai tentar, lembre-se sempre dessa frase. Tentar é um jeito barulhento de não fazer nada. Portanto, se o teu colaborador começar uma resposta dizendo que vai tentar isso ou aquilo, ajuda ele a utilizar as palavras corretas. Quando ele diz que vai tentar, ele não se compromete. Quando ele diz que ele vai fazer, ele se compromete com a resposta que ele deu. E era esse o nosso papo de hoje. É um conteúdo interessante, é um conteúdo que faz parte da rotina de um líder e eu desejo de coração que isso não seja só mais um vídeo que você assistiu, mas que você coloque em prática tudo aquilo que você ouviu aqui. Não sei que dia você vai assistir esse vídeo, mas que as tuas reuniões a partir dele melhorem qualitativamente. E eu gostaria de pedir para você duas gentilezas. A primeira é que você que é líder, que é gestor, que escreva aqui embaixo para a gente qual era o tema que você gostaria de ver tratado no próximo vídeo. Eu peço isso pelo seguinte, porque todos os vídeos que estão sendo gravados aqui na Academia de Gerente, eles nasceram a partir de demandas de pessoas que estão acompanhando o canal. E o segundo favor que eu quero te pedir é que indique o nosso canal para a tua equipe, que curta este vídeo e que siga o nosso canal marcando no sininho, para que cada vez que a gente postar um vídeo aqui, o YouTube possa te avisar. Eu me chamo Jean Marque, eu sou coach, trabalho com treinamentos, com capacitações na área de liderança, de comunicação e de vendas. E se você quiser melhorar os seus resultados através do coaching, o meu contato está aqui embaixo. Se você quiser levar para a sua empresa algumas das nossas soluções, também o nosso contato está aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.